Nossa história começa no departamento psiquiátrico de um hospital. Você está me dizendo que qualquer coisa que você vê é um porco? Isso é sério? E então a pessoa que está em sua frente consente com a cabeça, que sim. Então a médica, cheia de segundas intenções, já arregala aquele olho e diz: Então aos seus olhos eu sou uma porca? Isso mesmo, diz o rapaz que está em sua frente. Essa é a primeira vez que eu escuto algo assim. E galera, não tem como não, velho. Isso aqui é muito louco, velho. O cara vê todo mundo como um porco, velho. Então ela, ainda com segundas intenções, pensa: Que jovem bonito, e começa a desabotoar sua blusa. Bem, deixando isso de lado, vamos ver se seus instintos básicos ainda funcionam. O que você vê agora? E ela desabotou a blusa, pensando: Impossível, eu sou tão linda que, mesmo aos olhos de um louco, eu não posso ser vista como uma porca. E a gente vê, galera, que o cara que tá indo na frente dela realmente tá vendo tudo como um porco, velho. E ele olhando para ela friamente diz: Dois porcos, é isso que eu vejo. Então ela exclama: Você é realmente louco! E então, apontando para uma maquete em sua mesa, ela diz que essa parte dentro do corpo do paciente está deformada comparada a de uma pessoa normal, comprimindo seus nervos cerebrais e ópticos. Talvez seja por isso que ele veja todo mundo e tudo, né, na verdade, como porcos, né? É bem bizarro isso aí. A única maneira de corrigir isso é operar sua coluna vertebral, mas a taxa de sucesso é bem baixa. Se falhar, você pode acabar paralisado do pescoço para baixo. Ou seja, galera, não compensa, tá ligado? Se o cara só vê as pessoas como porco, deixa essa bagaça assim. Não compensa o risco, velho. E pela cara do Proto, acho que ele concorda comigo. Doutora, terminou de falar? Então você pode devolver minha coluna vertebral. E a doutora pensa com essa carinha cínica dela. Hã? Ele realmente acha que a coluna é dele? Um jovem tão bonito, que pena. E aparentemente ele já saiu do local. E dentro do busão ele carrega o prontuário dizendo doença mental severa. My name is EH1. Desde que me conheço por gente, tudo se parece com um porco. Talvez seja porque meus pais são açougueiros. Bem, isso no final não afeta muito minha vida. Só talvez na hora de eu escolher uma parceira. Ele então nos disse que queria ter resolvido tudo isso antes do dia do despertar de classes, que é hoje, que vai ser antes de transferirem as pessoas de classe, né? E então vemos o local da cerimônia de despertar. Ele entra no local pensando: será que essa doença vai afetar o meu despertar de classe? Isso seria um problemão. E vemos uma menina então dizer: Irmão Yechuan, você finalmente chegou. Se tivesse chegado tarde, eu te daria uma surra. E vemos a mão de porca dela e aos olhos do Prota, tá ligado? Não, isso aqui Não tem. Sem palavras, cara. Isso aqui é muito engraçado. Você me ouviu? Ela gritando, velho, em forma de tiro, e o cara só deu uma porca. E então vemos logo abaixo um cara e uma mulher comentando o porquê deles estarem juntos todos os dias. E então a outra pessoa diz: Ah, eles provavelmente vão se casar e ter filhos depois da transferência de classe. Afinal, estão juntos desde a infância. Parem de falar bobeiras! Irmão Yeshuan, vamos ignorá-los. Mano, é muito engraçado, pô, porque o Prota, ele literalmente vê ela como um porco medonho. Então ele literalmente tá até arrepiado, velho. É muito bom. Eu adoro esse conceito, tá ligado? E então, o professor que tá no meio do altar diz que a ordem de cerimônia vai ser estudada pelas carteirinhas de estudante. Sério, eu tô rindo disso aqui, carteirinha de estudante é foda, tá ligado? E aí ele diz para todos se organizarem. Agora é hora de demonstrar tudo o que vocês aprenderam nesse tempo de escola. O despertar é baseado em força, agilidade e espírito. Todos os três atributos principais. Quanto maior seus atributos, mais alta será a sua classe. Quando todos estiverem despertados, usem toda a sua força, pois sua classe irá definir o resto da sua vida. Se vocês despertarem com a classe de combate, serão amados por milhões e poderão trazer honra para a nossa academia. Vamos começar! Coloque sua mão na pedra, garoto! E então vemos o ritual se iniciar. Classe cotidiana, mecânico intermediário. E o cara já fica como? Eu nem sei como definir isso, velho. É muito bom. O professor olha decepcionado e ele fica horrorizado. Acho que isso é uma definição boa para aquela cena anterior. Classe cotidiana, médico avançado. O cara virou médico, tá ligado? E tá achando ruim parar um caramba. Só porque é uma classe cotidiana. Classe cotidiana, engenheiro inferior. E vem mais um caindo em prantos, velho. Foda, viu? Tá foda. Só tem lixo aí. E aí vemos um cara de cabelo vermelho que eu vou chamar a partir de agora de Galo de Campina. Porque parece muito um galho de Campina, se você for ver. Ele vai em direção à pedra com um olhar e com a mão como se fosse tocar um seio pela primeira vez. E ao encostar na pedra, uma luz dourada emana de toda ela. Classe de combate, espadachim sem sombra, raro. Ou seja, é uma classe rara, galera.
O carinha Galo de Campina despertou uma classe rara. E até o professor fica surpreso. E o cara também fica lá em choque, tá ligado? E todos da plateia também ficam em choque. E o professor, já pensando em seu 15º salário que vai tirar com esse cara, já pergunta qual o nome dele. Diretor, meu nome é Liu Jingong, que eu vou chamar de Galo de Campina mesmo. Ótimo nome, rapaz. Não parece muito que ele vai ser molestado, velho, porque o professor diz isso aqui, ó. Vá descansar bem que depois eu vou na sua casa. Discutir seus planos para o futuro com seus pais. Mano, parece muito errado isso aqui, velho. Muito obrigado, diretor. E aí os fanáticos por ele vão lá e dizem: Muito bom, irmão Jingong. Próximo, Ye-Chuan. É, galera, é a vez do Prota. Boa sorte, irmão Ye-Chuan. E o cara tá subindo a escadaria no foda-se, velho. Olha os braços dele, velho. Tá no foda-se total. Esse moleque parece ter um problema mental, mas seus atributos são muito altos. Normalmente os atributos de uma pessoa normal chegam até 3, mas ele tem 10. 3 vezes mais que uma pessoa normal. E então Prota coloca as duas mãos sobre a pedra e começa a usar uma aura meio roxa. E o enxurrar de luz e raios amarelos e roxos começa a ecoar sobre a pedra. E toda aquela pressão que está exalando está fazendo um vento, porque leva para toda a plateia e até mesmo para o professor, deixando todos ao fundo surpresos. E vemos então na pedra cravado: classe desperta, açougueiro. O cara fica em choque. E ambos, o professor e o Prota, dizem: é realmente uma classe divina! Mas o professor já fica totalmente desanimado ao ver que é um açougueiro. Deu problema na pedra, fracassado! Todos começam a zoar ele. É, galera, o passado do vilão. E eles continuam se perguntando como que uma classe tão boba existe. Será que ele deu sorte ou foi azar? Sorte por ser uma classe divina ou azar por ser uma classe tão patética? O diretor então fica completamente injuriado, galera, porque ele diz o seguinte pra gente: ele é diretor há muitos anos e essa é a primeira vez que ele vê uma classe divina. E adivinha? É uma classe de açougueiro. Que irônico. E continua dizendo que se fosse um açougueiro, um médico ou até mesmo um alquimista divino, ele teria conseguido honra. Realmente, quanto maior a esperança, maior a queda. Eu achei que esse pirralho seria bom, mas acabou sendo um bosta. Aluno, você... Ele vai falar alguma coisa, só que aí é cortado para uma cena que mostra o Prota achando alguma coisa estranha. E é simplesmente o sistema dizendo tudo que tem a ver com a classe dele. E aqui vemos a parte principal da classe dele, tá? Que é a Nêmesis do clã dos porcos. Ataques dão 50% a mais de danos em porcos. Para cada porco morto, o bônus desse talento aumenta em 1%. Dano recebido por porcos é diminuído em 50%. Ou seja, galera, o cara consegue bater mais forte em porcos, ele leva menos dano de porcos e ele simplesmente vê todo mundo como porcos, cara. Então tem noção do que isso é roubado? E ele dá um sorrisinho de canto, dizendo: parece que ser doente mental não é tão ruim assim. Porque ele tá tendo a mesma reação que eu tô tendo aqui na cadeira enquanto leio isso, tá ligado? É absurdo. Porque aos meus olhos, esse local está completamente cheio de porcos. Mano, até o diretor, velho. O diretor é o porcão aqui, tá ligado? Ele então começa a descer do altar de cerimônia. E todos os caras lá na frente já começam a rir dele. Principalmente o Galo de Campina. Rapaz, achei que a Academia da Cidade King iria formar um dragão de verdade. Mas olha só, nos trouxe um açougueiro de porcos, diz o Galo de Campina. E aí esse baba-ovo que tá do lado dele diz que a Academia da Cidade King só tem um dragão de verdade. E óbvio se referindo ao nosso cabelo vermelho. E aí o Galo de Campina olha pra ele com aquele sorriso loucão, tá ligado? Porque gosta de estar sendo o ovo babado, né? E salivado. E diz: haha, você brinca muito. E a garota de cabelo azul então diz: tá tudo bem, irmão Yechuan. Relaxa, você despertou como um açougueiro de classe divina. Pode acabar seguindo os passos do seu pai. E os caras ficam se mordendo de fundo, dizendo que ele deve ter acumulado sorte por várias vidas para conseguir ficar perto de uma garota tão bonita como aquela. E então a menina diz que o tio Ye, que se referindo ao pai do Prota, deve estar feliz. E que o pai dela também deve estar contente. E aí o Prota nos fala, em pensamento, que essa garota é vizinha dele desde pequeno. E nos explica que os pais dele têm profissões normais e sempre tentaram
juntar os dois, tá ligado? Próxima, Shu Ling Shao, que é a garota de cabelo azul que tava com o Prota. É a minha vez, irmão Ye. Será que eu vou herdar a profissão de alfaiate da minha mãe ou de vinicultor do meu pai? Bem, não importa muito. Qualquer profissão que eu receba, eu sempre vou estar ao seu lado. E o Prota olha pra aquele com um rosto meio saitamado, tá ligado? Tipo, sem vida, sem emoção, sem razão, sem vontade de viver, triste, solitário, solteiro. E então ela caminha em direção à pedra e estende sua mão. E quando ela toca, vem uma enxurrada de luz azul e ventania por toda a parte. Parece que ela também conseguiu uma classe muito boa. E quando ela olha para a classe que conseguiu, ela fica completamente surpresa. O quê? Essa é uma profissão lendária! Diz o diretor. Classe de combate. Santa da Espada Espiritual da Neve de Rank Lendário. Ou seja, galera, ela também conseguiu uma profissão de nível lendário. Absurdo, velho. E uma de combate ainda por cima. E então mostra ela em frente à pedra, farmando aura enquanto vê qual profissão recebeu. E claro, né, dá o close nos glúteos dela, igual toda garota após sair da academia, independente do músculo que treinou. Ela despertou uma profissão lendária de combate, mas os pais dela têm profissões de civil. Isso é muito fora do comum. E ela continua farmando aura em cima do altar. Aluna Shu Ling Shao, não se preocupe com nada. Se precisar de ajuda no futuro, a Academia de Kinki irá estar a seu dispor. Então ela sai de lá com um olhar mais frio e dizendo obrigada. E vemos as fofoqueiras do grupo exclamando: uma profissão de açougueiro e uma lendária combatente. Será que ela ainda vai continuar seguindo o Ye-Chuan por aí? E precisa perguntar, amiga, ela tá progredindo. E o Ye-Chuan tá fazendo o quê? Se ele tivesse um pouco de bom senso, ele se afastaria dela por vontade própria. E aí o cara vai lá batendo palminha dizendo parabéns! E aí ela toda fria vai lá e diz Ye-Chuan. E então ela completamente vesga diz que sabe que tiveram alguns desentendimentos antes, mas que agora está tudo resolvido. Já não somos mais as mesmas pessoas. E aí o carinha no mó foda-se diz, tá tudo bem então. E aí ela diz, mano, é muito engraçado. Sei que isso é difícil pra você, não precisa fingir ser forte. Mano, o Prota tá pouco se fudendo porque ela é só uma porca pra ele, tá ligado? Mano, olha a cara dele, é muito bom. E ela continua dizendo que ele é só um açougueiro e nunca vai alcançar algo tão grandioso, tá ligado? Se não tiver objeções, então ele está decidido. Não me incomode mais com essa cara de porca do caralho, velho. Finalmente me... Não, não quis... O Prota, velho, ele diz finalmente me de vez daquela porca e sai de lá com um olhar feliz, velho. Mano, isso é o sumo da comédia. Eu adorei essa cena, velho. E aí ele sai de lá dizendo, se isso é tudo, vou indo então. E ela fica pensando, como assim, menor? E então chega o gado, galo de Campina, a seus serviços, madame. Gostaria que eu ensinasse uma lição pra ele e fizesse ele cair na real do que perdeu? E ela, continuando vesga, mano, não aguento isso, ela tá vesga. Ei, açougueira de porcos, vem cá, porra! E o cara continua indo embora, ignorando tudo e todos. Tô falando com você, tá surdo? Qual o seu problema? O Prota olha para ele friamente e pergunta. E então vemos a visão do Galo de Campina, que fica completamente horrorizado ao olhar para o Prota. E ele então se afasta imediatamente do Prota em segundos. E aí o Galo de Campina se pergunta, o que está acontecendo? O olhar dele me fez sentir como um porco em uma tábua de corte prestes a ser abatido. É, galera, vai subestimar o Prota, besta. E aí todo mundo cai na risada lá de fundo. E esse gado aqui vem perguntar o que foi para o carinha que acabou de tomar um susto do caramba. Moleque do caralho! Como ousa me encarar assim? E aí o Prota, sem pensar duas vezes, vai revidar o soco dele. E ambos se chocam diretamente. E o Prota vai com tudo. E simplesmente, o nosso herói brabão, Galo de Campina, tem as mãos destroçadas. Óbvio, né, galera? Ainda não, né? Mas foi bem significativo. O cara grita de dor. E todo mundo se pergunta o que aconteceu ali. Impossível! Você é só um açougueiro de porcos! Como conseguiu fazer isso? E então Prota, farmando aura e ego, simplesmente diz: eu sou um açougueiro. Então é normal que eu seja mais forte, não é? Ficando na posição chavosa. O que está acontecendo? Olha a mão do irmão Jinglong. Ye-Chuan, eu vou te matar! E então ele saca uma faca azul estranha do Boga, aparentemente, né? Tirou do inventário, por acaso? E vai em direção ao Prota. E aí as fofoqueiras do canto dizem que o Prota se ferrou agora. Um açougueiro de porcos lutar contra alguém de classe de combate, ele devia ter simplesmente admitido o erro. Essa lâmina do vazio corta até aço como se fosse papel. Eu vou te pôr no seu lugar, aqui e agora. Meu corpo não se mexe. E vemos que o cara tá se congelando.
Shuling-chan, por que ainda está ajudando ele? Pare com isso agora. Por favor, parem. Eu não quero que vocês briguem por minha causa. Ego lá no teto essa menina tem, viu? E aí, Chuan, você também viu, nós não pertencemos mais ao mesmo mundo. Essa é a última vez que te ajudo. Considere isso uma despedida. E aí o Prota sai de lá coçando a orelha e ainda assim tacando o mais absoluto foda-se. E ela pede pro Prota sair da cidade, porque se o Galo de Campina for atacar ele de novo como vingança, ela não vai proteger ele. E o Prota bocejando diz, se não tiver mais nada, eu vou nessa, galera. Valeu, falou. E a fofoqueira do lado diz, esse cara parece que ele não se importa com nada. E vemos o Prota andando pela rua, quando um cachorro começa a latir em sua direção. O Prota olha para isso friamente, e em sua frente só vê uma porca gorda gigante e um cachorro porco em sua frente. Ei, dá pra tirar seu porco, o cachorro da minha frente? Ele tá bloqueando o meu caminho. E o cachorro tá lá mordendo o cara, velho. Como assim, meu porco? Você não tem um pingo de educação? Essa juventude de hoje. E o Proto então respira fundo e diz, perfeito, hora de testar uma teoria. Ele simplesmente mete a bicuda no cachorro, tá ligado? E a véia fica pasma pra caramba. Meu filhinho, filho, não assuste a mamãe assim. Acho que o cachorro realmente foi de base, viu? Notificação de sistema. Porco pequeno abatido. Realmente, o cachorro morreu. Nível aumentado em 0,1%. Bônus de dano contra o clã dos porcos aumenta em 1%. Galera, isso aqui é sinistro. Eu vou falar pra vocês agora. Pera aí, eu tô até calma aqui, velho. Qualquer coisa que ele matar é um porco, basicamente. Ele pode farmar XP infinitamente. O cara tem um poder roubado do caramba. Como eu pensei, isso realmente funciona. Seu desgraçado, como ousa matar meu filhinho e ainda maltratar uma velha? Eu vou lutar contra você até a morte. Ele vira pra ela e diz, eu tenho problemas mentais. mentais. E mostra pra ela o diagnóstico de doença mental severa. E ela entra em choque sem poder fazer nada. Faltou só lançar o olhar do anjo caído pra ele, tá ligado? Mais alguma coisa? Se não, estou indo embora. Eu adoro isso que esse Proto é muito foda-se, tá ligado? Ele então entra em choque dizendo que deu de cara com um psico, tá ligado? Ele matou o cachorro dela, mas se ele tivesse matado ela, seria tudo em vão, realmente, tá ligado? Ela caiu na real. Sem problema, cuide bem da sua saúde, mocinho. Tá vendo como as pessoas mudam de opinião quando é ameaçado de morte? Então vemos a casa do Yechuan. Meu filhão despertou como açougueiro de porcos. Eita gota serena. Aí sim, hein? Sim, papai. Esse garoto puxou o pai. E qual o problema final de ser um simples e honesto açougueiro de porcos? É bem melhor que esse mundo de brigas e mortes. Amanhã te levo para abatedouro para você conhecer os locais. E naquela noite, vemos que o pijama do Prota é um porco. Isso foi irônico. E o pai do Prota então fala que já devem ter ouvido falar que o filho dele é apenas um açougueiro de porcos. Então parem de perguntar para ele. E a figura misteriosa então exclama: quem diria que o filho do grito fantasma viraria apenas um açougueiro de porcos? E Eikian, que é o nome do pai do Prota, esse garoto é seu filho mesmo? Ou seja, chamou o pai do Prota de corno, na cara dura dele, tá ligado? Isso é foda, menor. Mas isso revela uma coisa importante pra gente, galera. O pai do Prota era chamado anteriormente de Grito Fantasma. Então deve ter uma vida secreta aí, um tipo de espião ou coisa assim, que a gente não tá sabendo e vai ser revelado no futuro. Isso é muito massa. E após ser chamado de corno, ele encornecido levanta e manda eles ir embora agora, dizendo que se ele não sair de suas terras, na próxima vez não será tão educado. Ou seja, ele vai meter a chifrada em todo mundo. Não precisa ficar puto. Se seu filho for só um açougueiro de porcos mesmo, então a organização não vai incomodar mais vocês. É, galera, alguma coisa vai ser revelada no futuro aí. E então a figura misteriosa sai da janela. No dia seguinte, o pai do Prota leva ele para o abatedouro de porcos. E entrando no local, ele diz pro Prota que um bom açougueiro começa com uma boa faca. Vamos lá, filho, escolha que se encaixa melhor na sua mão. Então ele encara alguma fixamente e nos diz que essa aqui está perfeita. Notificação do sistema. Faca de abate selecionada. Lâmina dos deuses ativada, ou seja, ele tem uma habilidade passiva que é a lâmina dos deuses. Cada porco abatido com esta lâmina concede 0,1 ponto de atributo livre. Ou seja, só vantagem, galera. O pai do Proto então fala que como açougueiro de porco, o primeiro passo é aprender a usar a faca. E aqui está a nossa primeira vítima se debatendo em sua frente. Oink, 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 oink. Eu tenho que parar de dublar as coisas aleatórias, velho. Mire no ponto fraco, filho. Um golpe, uma morte. Então vemos o Prota descer a facada no porco, que logo desfalece tranquilamente.
Notificação do sistema. Você matou um porco comum com a faca de abate. Progresso de nível mais 1%. Dano extra contra porcos mais 1%. Mais 1% também de atributos livres. Muito bem, meu filho. Só é uma pena que você não tem uma mira tão boa ainda. Para dar um golpe mais eficiente, você tem que mirar direto na jugular. E aí mostra, né, o desenho do porco, mostrando que ele tem que mirar naquela setinha vermelha. Meu filhão, eu sei que vai bater porco deve ser chatão pra tu, né? Na tua idade. Mas essa é a profissão que dá sustento pra nossa família. Pai, posso matar todos esses porcos? Não. O Prota tá doidão pra upar de nível e tem um porco de fundo, tá ligado? Todo surpreso, pô. É muito engraçado. Esse é meu garoto. Se você quiser, pode matar também os porcos do tio Lee e também do tio Chen. E não dá outra, rapaziada. O Prota começa a descer a facada em tudo que é porco que tá na sua frente e vai upando as estatísticas bate após abate. Então chega o fim daquele dia e vemos o Prota analisando o sistema. Notificação do sistema. Total de porcos mortos, 49. O cara passou a tarde trabalhando sem parar, velho. Dano extra contra porcos aumentado em 100%. Todos os três atributos subiram de 10 para 15. Nível atual, aprendiz de grau 5. De quinto grau, né? Esse é teu filho? Como é que ele ficou tão viciado em matar porcos, velho? Ele matou a quantidade necessária para uma semana em um dia. Esse é meu garoto. Afinal, meu filho é um açougueiro de porcos de nível divino. O Proto, olhando para sua faca, diz que já se acostumou com ela o suficiente e então cogita sair para se aventurar fora da cidade. E então vemos o outro dia, onde ele já está saindo do seu quarto com a mochila nas costas e com um coração cheio de sonhos de matar porcos. E ele então nos diz que nesse mundo existem várias raças de demônios espalhadas por toda a parte. Nos explica também que os humanos todos se reuniram e fizeram a Federação Humana, divididas em 9 distritos, e a cidade que ele fica é na fronteira da região do 5º Distrito Especial. E então vemos que naquela manhãzinha ele está de frente com a fronteira, pronto para sair para fora. Também sair para dentro é impossível, né? E o guarda avisa diretamente para ele que, por ser de profissão comum, após passar de 1 quilômetro do raio da cidade, ele estará correndo perigo e recomenda que ele não faça isso. O guarda então pergunta, entendido? E o Proto diz, haha, é um villager, cara, ele quer fazer trocas com o cara. Então vemos ele no meio da floresta escura, onde pode-se ouvir algum barulho de fundo. E, é um Goblin, galera! E o Prota literalmente vê um porco Goblin, no caso, né? E ele diz que pela cor, ele deduz que é um Goblin. E ele diz que é uma ótima oportunidade para testar sua habilidade nova, Açougueiro das Sombras da Morte. E ele ativa ela. Em seguida, o Goblin fica morrendo de medo, mas logo é decapitado para poder descansar em paz. E o sistema então diz que ele matou um porco Goblin. O progresso de nível foi mais 5%. O dano extra contra porcos foi mais 1%. E mais 0,1% de ponto de atributos livres. Então, o Prota chega à conclusão de que quanto mais forte for o porco, maior os atributos que ele ganha. Isso é meio óbvio. Parado em frente ao sistema, observando nada, ele lembra que o professor dele sempre disse que quando encontrar um Goblin, não baixe a guarda porque eles sempre andam em bando. E atrás dele podemos ver vários olhos verdes. Então ele, animado, erguendo sua faca, diz que parece que vai upar bastante aí. E manda todos os porcos Goblin virem na direção dele. E sem nem precisar esperar, todos começam a avançar. E então, rapidamente, sem pensar duas vezes, ele começa a descer a peixeira em todo mundo. O Prota faz picadinho de Goblin, Goblin suíço, Goblin à molanesa e ainda sobra um bebê Goblin. Venham, amiguinhos, vamos brincar um pouco. E o Goblin foge assustado. Obviamente, né, pela sua vida. Então ele chega ao local que ele deduz ser a caverna dos Goblins. E logo entra com sangue nos olhos para conseguir um pouco mais de nível. Ele seguiu aquele Goblinzinho, galera. E todos os Goblins em sua frente começam a morrer de causas naturais. Assassinato. E vemos então a notificação do sistema, alegando que ele atingiu o 6º grau, força mais 25, agilidade e espírito também. Dano extra contra porcos mais 120%. E ele mantém a cara fria enquanto observa tudo isso. O cara tá só querendo pai, foda-se, não tem nenhum objetivo real, tá ligado? De repente ele ouve algum barulho. Vira rapidamente e vê uma porta. Quebra a porta na bicuda e lá dentro, pasmem, tem umas pernas bem humanas. E galera, eu não sei se vocês já viram, assistiram Goblin Slayer ou leram, mas essa cena aqui me lembra muito Goblin Slayer, tá? E vemos os bebês Goblin querendo mamar na garota aí, ó, aleatória. Os peitões gigantes, tá ligado? E ela então diz, socorro.
Galerinha, esse manhwa tem apenas 15 capítulos no momento que eu tô lendo, e ele lança semanalmente. Se vocês curtirem bastante, eu vou trazer todos os capítulos restantes no próximo vídeo, que vai render um vídeo de mais de 1h30. Isso vai ser muito interessante, ok? E já vou dar continuidade semanalmente sempre que ele for atualizado, mas vai depender de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, é claro, né? Já vá. Se inscreva aí, galera. Se inscreva, por favor. Vamos nessa.